relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Quando nos dirigimos aos dias de Noé, irmãos, principalmente essa escritura de Gênesis capítulo 6, deve nos reportar a escritura, creio que de São Mateus, capítulo 24, quando diz assim: como foi nos dias de Noé. Certo? Amém? É uma escritura que é bastante conhecida nossa, São Mateus capítulo 24, que está escrito ali. Vamos lá. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, se estamos lendo Gênesis capítulo 6, falando sobre Noé, devemos reportar à nossa mente que há uma escritura que nos faz ter mais atenção a Gênesis capítulo 6. Porque essa escritura ali, de São Mateus capítulo 24, 37, está falando de Gênesis capítulo 6. Correto? Correto, irmãos? E como foi nos dias de Gênesis capítulo... E como foi nos dias de Gênesis capítulo 6. Vocês compreenderam? Poderíamos ler assim? Poderíamos ler assim? E como foi nos dias de Gênesis capítulo 6. Porque Gênesis capítulo 6 fala dos dias de Noé.
Amém? Exatamente mostrando que Noé achou graça aos olhos do Senhor, que foi feita uma arca, né, e que havia uma corrupção. Então, no versículo 38, creio, dessa escritura, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o quê? O dilúvio, e os levou a todos. Então olha esta chave. Assim, ele está dizendo, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, como perceber-se? Como identificar? Irmãos, como identificar o fim do mundo? Vocês estão entendendo? Como se identifica que estamos no fim? É só olharmos para os dias de Noé, é só irmos em Gênesis 6, certo? E ver que o mundo estaria na mesma condição, o mundo estaria na mesma condição dos dias de Noé. O que haveria? Que condição que o mundo estaria? Estaria exatamente assim, ó. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que dia? Até o dia em que Noé entrou na arca. Então veja que, por isso que eu quero que os irmãos prestem bem atenção, que quando estamos lendo Gênesis capítulo 6, estamos vendo aqui algo tremendo sobre um juízo que caiu. Aqui caiu, aí o dilúvio foi um juízo, certo? O dilúvio foi um juízo que caiu, o dilúvio. Então antes que o juízo caísse, ele chama Noé e sua família para escapar disto. Amém? E lhe dá para ele um meio de escape dessa destruição, deste fim. É como ele revela para ele esse mistério de como escapar disso. Revela para ele uma construção de uma arca com medidas certas e de como ele deveria fazer. Amém? Mostra para ele um quadro exatamente no tempo de um juízo que estava já decretado. Então, o juízo, irmãos, já está decretado para esse mundo. Pedro já decretou isso. Ele disse: esse mundo que vocês estão vendo agora está reservado como tesouro para ser queimado. Então agora não é água, agora é fogo. Então antes que o mundo seja queimado, ele também disse, antes que o mundo seja queimado, ele deu um exemplo também dos dias de Ló. Creio que, não sei se é o 39, ali, o 40. Então, vocês devem prestar atenção qual é a escritura que eu quero aí. Vocês têm que ler aí. Eu quero a escritura de Ló. Eu quero a escritura de Ló, que é quando ele fala de Ló. Não sei se ele fala na mesma ali de Lucas 17:30. Mas assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver... Não é esse eu quero. No 29 eu quero.
Pode colocar no 27. Ó, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o quê? O dilúvio, os consumiu a todos. Como? Ó, também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de quem? De Ló. Então ele cita Noé e cita Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu o quê? Do céu, fogo e enxofre os consumiu a todos. No dia em que Ló fez o quê? Saiu. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, é como olhar para o seu irmão, para a sua irmã e dizer assim, quando o homem, o Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver manifestando-se na terra, em que situação estará o mundo? Que situação tem que estar o mundo quando o Filho do Homem estiver se manifestando na terra? Qual situação? Como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Vocês estão vendo essa situação no mundo? Está assim? Então tem que ter uma manifestação do Filho do Homem na terra também. Vocês estão entendendo? Algo está se manifestando também, porque ele está dando um exemplo. Quando o mundo chegar nessa condição, tem uma manifestação que está sendo manifesta, tem algo acontecendo na terra. Por isso que eu estou reportando vocês um pouquinho, aquilo, quando falarmos de Gênesis capítulo 6, vocês lembram que está falando dos dias de hoje também. Amém? Para não ficarmos só lá atrás e não sermos rápidos, com a mente rápida em reportar que estamos falando do que aconteceu lá e olhando para o que está acontecendo aqui agora, na nossa frente. Amém? Este assunto, irmãos, da semente da serpente, esperar os irmãos se acomodarem. Porque eu quero que se preste bem atenção naquilo que será falado. Pois não é algo tão, irmão, simples assim, mas é algo de uma suma importância para cada um de nós, principalmente para a igreja local. Entre o mundo religioso, preste bem atenção no que eu vou dizer, entre o mundo religioso há muitos pensamentos, irmãos, muitas ideias, muitos ensinos teológicos. Hoje a internet te dá um acesso muito amplo de todas as coisas. Por exemplo, se você quer saber a crença, né, ou melhor, quer saber sobre o que é um ateu, você entra na internet e você vai encontrar o que é um ateu. Certo? Você não vai só encontrar um que é um ateu, mas você vai encontrar também por que ele é um ateu. Ele vai explicar para você por que ele é um ateu. Certo? Vocês estão entendendo? E ele vai mostrar para você e provar para você, de acordo com o que ele pensa, o porquê que ele é um ateu. Ele vai fazer as contas, ele vai mostrar isso, e ele vai provar por A mais B, de acordo
com o seu intelecto por que que ele é um ateu. Se você não cuidar, você vai ler aquilo e vai ouvir aquilo, e aí você vai acabar saindo dali da frente do computador um ateu. Sabiam? Então, vamos caminhar um pouquinho, é cedo ainda, 8 horas ainda, dentro disso. O que eu quero passar eu gostaria que as meninas puxassem para mim, Rebeca, a mensagem que o profeta disse que ele estava ouvindo um rádio, né, um programa no rádio, e que aquele programa dizia que Jesus foi o simples profeta da Galileia. E aí, todo dia ele começou a ouvir aquele programa. E aí ele começou a pensar, mas ele começou a meditar e dizer, a pensar, será que ele não está certo? Até que Deus pediu para ele que ele desligasse o rádio e não ouvisse mais o rádio. Se vocês estão meio próximos aí, vocês dão um ok para mim, uma ajuda aí? E aí eu fico inteirado aqui que eu preciso dessa mensagem aí. Ela é bem fácil de achar, assim, no sentido que eu estou lembrando. Agora quero que vocês vejam. Ele fala de um livro, né? Vocês procuram sobre o rádio, ele fala de um livro intitulado assim, O Deus Silencioso. Vocês já ouviram falar dele falar sobre esse livro? O Deus Silencioso. Nesse livro, o autor desse livro critica, né, e mostra que Deus foi injusto, né? Como pode um Deus poderoso, santo, deixar seus filhos morrerem durante a perseguição na arena? Como assim? Deus se calou durante as eras negras, né? Onde morreu 668 milhões de cristãos, e Deus não falou nada. Ele escreveu um livro sobre isso, chamado Deus Silencioso. Então veja que, se não cuidarmos, irmãos, se não cuidarmos hoje, presta atenção, na internet, você que tem a internet, que tem acesso, você encontra muitos livros, muitos ensinamentos do que você quiser. Se você quiser saber por que lá no Oriente Médio, né, entre os islamitas, né, aqueles grupos, né, islâmicos, por que eles são conhecidos como terroristas, né? Por que eles se explodem e dão as suas vidas e matam pessoas? Se você entrar na internet, você vai encontrar o porquê eles fazem aquilo. Não é? E eles vão dar uma razão por fazer aquilo, e você vai ver que tem muitas pessoas que se convertem ao islamismo, pessoas que vão se convertendo, e pessoas aqui do Brasil e de todo mundo se converte a essa religião. E como que eles se convertem a essa religião? Lendo livros, pesquisando na internet, vendo vídeos.
Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo? Bem devagar, entenda o que eu estou passando para vocês. Então, eu quero colocar algo aqui, passar um pensamento para vocês. Vocês acharam da mensagem do rádio, Rebeca? Achou aí? Tá difícil, então deixa, né? Porque às vezes eu tenho mensagens que eu li há muito tempo e eu não estava com intenção de falar isso, né? Mas eu gosto de ler para que vocês acompanhem junto comigo o raciocínio, e eu lendo eu vou estendendo aquilo que Deus vai trazendo. Então, eu falei de duas coisas. Eu falei sobre o Deus silencioso. Eu falei sobre o rádio, né? De que ele estava ouvindo esse programa de rádio. E que nesse programa de rádio, esse pregador estava falando a respeito de Jesus, criticando ou dizendo que ele era simplesmente um profeta. Será que é nessa aí para que foi dado o Espírito Santo, Rebeca? Eu acho que é essa daqui mesmo, se eu não me lembro. Eu acho que deve ser essa aí, vamos ver se é essa daqui. Eu acho que deve... É por aí. Essa mensagem, acho que essa mensagem para que foi dado o Espírito Santo aí. Então, conecte-se comigo e vejam. Eu quero que vocês vejam que hoje, no meio de comunicação, e até mesmo no meio religioso, é muito amplo, ou vamos usar a palavra assim, é muito explícito, hoje está sendo muito explícito o que as pessoas creem, o que as pessoas acham, e que se nós não tomarmos cuidado, é perigoso você ser acometido de um espírito. Então vamos lá, eles acharam ali para nós, né? Vamos ler juntos, né? Vocês estão comigo aqui? Nesta manhã, enquanto eu tinha estado ouvindo, poucos dias atrás, um programa radiofônico. Amém? Vamos comigo aqui para você não perder o raciocínio. O que ele estava ouvindo? Um programa radiofônico que parecia querer dizer que a criação veio de algumas cinzas que se ajuntaram, um pouco de, quero ver se é esse aí, fosfato, algumas químicas da terra, e que o calor do sol criou o germe de vida e trouxe a existência. Quão ridículo! Quando o brilho do sol faz é destruir qualquer germe de vida. Exponha um germe fora no sol, ele o matará imediatamente. Não há tal coisa. Porém, Satanás estava tentando me atingir com isso. Vamos bem devagar, irmãos? Eu falei que ele estava falando sobre Jesus, talvez tenha outra citação que ele fala sobre isso. Talvez tenha outra, não sei se pode estar na mesma aí. Mas volte um pouquinho lá em cima de novo e vamos captar isso com paciência, com calma, com vontade de provar a palavra. Amém? Nesta manhã, enquanto eu tinha estado ouvindo, poucos dias atrás, um programa radiofônico que parecia querer dizer que a criação veio de algumas cinzas que se ajuntaram. Então, alguém estava pregando, mostrando que a criação veio do quê? De algumas cinzas que se ajuntaram, um pouco de fosfato e algumas químicas da terra. E que o calor do sol criou olha para você ver, o calor do sol criou o germe de vida e o trouxe à existência. Quão ridículo! Quando o brilho do sol faz é destruir qualquer germe de vida. Exponha um germe fora no sol, ele o matará imediatamente. Não há tal coisa. Porém, isso aqui que vocês devem ver. Porém, Satanás estava fazendo o quê?
tentando me atingir com isto, e depois que eu levei a minha pequena Rebeca à escola esta manhã, no caminho de volta comecei a fazer o quê? A sintonizar o rádio de novo. E eu pensei que voltaria a ouvir essas coisas outra vez. Assim sendo, simplesmente o desliguei. E enquanto eu ia rua acima, Satanás fez o quê? Satanás ele disse, você sabe que esse homem... Aí que está o que eu quis dizer. Satanás, ele desligou o rádio, Satanás sentou no ombro dele, né? Em outras palavras, certo? Você sabe que esse homem que você chama de Jesus foi simplesmente um homem em seu dia, como foi Billy Graham ou Oral Roberts? Ele foi simplesmente um homem em volta do qual começaram a se reunir algumas pessoas e a dizer, ele é um grande homem. E depois de algum tempo ele se fez maior e se converteu num Deus para eles. E agora, isso tem se espalhado através de todo o mundo, desde que morreu. E isso é tudo. Eu pensei, quão mentiroso é. E então eu virei, enquanto eu estava atravessando a rua Gran, e eu disse, Satanás, agora venha comigo aqui. Ele estava conversando com quem, irmãos? Com quem que ele estava conversando? Você lembra que eu falei aqui no culto passado, que se você não crê que existe o diabo, quem que lembra? Levante a mão. Quem estava no culto passado vai conectar com isso, não vai? Lembra que nós falamos sobre isso? Que o diabo existe, Satanás existe e Deus existe. E que você vai encontrar com ele um dia, lembra? Amém? Você vê que às vezes você está falando com Satanás e não sabe. Aquele pensamento é Satanás. Eu disse, Satanás, você que está falando aonde? A minha consciência. Gostaria de perguntar algumas coisas. Perguntar algumas coisas para Satanás. Não, então já que você está conversando, vamos conversar um pouquinho então. Você tem coragem de conversar com Satanás? Tem ou não? Tem? Quem tem? Levante a mão, deixa eu ver. Ih, não estou falando com a super raça que vai pisar na cabeça da serpente. Ué, o que tem que falar com o diabo? Agora eu falo assim, ai, fala com o diabo. Ué, Jesus não falou com ele? Ele não deu o poder para você expulsar ele? Agora você está com medo de falar com ele? Você tem que... Nós não aprendemos aqui quarta-feira que você tem que saber quem é o seu inimigo? Escuta aqui, Satanás, eu sei que é você, eu sei. É você mesmo, é com você mesmo que eu estou falando. Você veio aqui para me incomodar, você sai daqui. Sai, agora, em nome de Jesus. Você tem medo de falar isso aí? Vai ficar lá o Satanás lá e você, não sei o que eu faço, se eu caio, se eu... E aí? Só que você tem medo de falar com Satanás quando ele vai na sua mente e se apresenta como Satanás. Mas quando ele põe uma brusinha caprichada, você não tem medo de falar com ele, né? Aí não. Aí abraça ele, beija ele. Tira aquela máscara e vê se você não está beijando Satanás. É? Porque a Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Se Satanás chegar em você de outra forma, você só vai identificá-lo se você tiver toda a palavra. Poucas conversas você sabe que é Satanás. Satanás entrou em Pedro, chegou em Jesus, disse, mestre, vai lá para Jerusalém, mestre.
Eles vão te matar lá, Senhor. Eles vão te judiar de ti. Eles vão colocar coroa de espinho, Senhor. Eu não queria ver o Senhor sofrendo assim, Senhor. É, Pedro. Mas você me ama tanto assim que não quer ver eu sofrer, Pedro? Sim, não vai lá não. Eu não sabia que você me amava tanto assim, Pedro. Foi assim que ele fez? O que ele fez? Para trás de mim, Satanás. Então, a questão de falar com Satanás, você não tem muita conversa com ele, não. É aquela conversa ali, ó. Aquela conversa ali, ó. Você, Satanás, que está falando na minha mente, gostaria de perguntar algumas coisas. Quem foi aquele de quem os profetas hebreus falaram que haveria de vir? Quem foi? Quem foi o Messias ungido? O que estava sobre esses homens que lhe viram antecipadamente e falaram de sua vinda milhares de anos antes que ele chegasse aqui? Quem foi que predisse isso ao pé da letra? E quando ele veio, eles disseram: ele foi contado com os malfeitores, e ele foi. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi. Com os ricos seria sepultado, e ele foi. Levantaria ao terceiro dia, e ele levantou logo. Ele prometeu o Espírito Santo e pode se afastar, porque está escrito na palavra, e toda a palavra é verdadeira. Então ele se foi. Amém. Ele ficou com medo de conversar, só que ele metralhou ele com a escritura, não metralhou. É isso, por causa disso, responde. Ele respondeu. Ele, ó. Por que, irmãos? Na verdade, irmãos, na verdade é como se fosse assim, sabe, irmãos? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. É como eu percebo assim que eu tenho uma ilustração aqui. Satanás, quando começa a conversar com você, seria como duas pessoas que estão andando no escuro, mais ou menos assim, sabe? Você e seu amigo andando no escuro, assim, andando, né? E conversando um com o outro, e parece que um está com medo do outro, não é assim? Aí o outro faz assim, eu sei, já viu fazer assim ou não? O outro parece que tropica assim, um assusta com o outro. Então se você der um grito, Satanás faz o quê? Mas se Satanás dá um grito em você, você faz o quê? Será que é assim ou não? Tá os dois conversando, Satanás, eu sei. E se você fazer, Satanás, ele não é assim que nós aprendemos? Se você fizer bum para ele, ele vai diminuir. Mas se ele fizer bum para você e você, ele vai fazer bum. Ele ficou com medo. Bum. Não é assim que nós aprendemos? Então, se o profeta não enfrenta ele ali com a palavra, como que ele estava? Com a mente sobrecarregada. Então, medite comigo então. Medite comigo. A internet hoje está cheia de tudo isso. Vocês estão aprendendo, irmãos? Clicou, você vai lá, você vai achar de tudo. Você quer saber da vida de William Branham? Clica lá, você vai achar a vida de William Branham. Você vai achar boas coisas e vai achar más coisas. Como uma irmã chegou a dizer para mim, pastor, vocês adoram William Branham? Não, nós não adoramos o William Branham. Então por que se fala tanto de William Branham no culto? Nós falamos de William Branham da mesma maneira que falamos de Paulo. Não é? Da mesma coisa que falamos de João. Da mesma coisa que falamos de Pedro. Eram todos homens. Da mesma coisa que falamos de Elias. E da mesma coisa que falamos de pastor. Evangelistas. Apóstolos.
Nós temos que ter um equilíbrio. Amém? Se você não cuida, você vai lá na internet e encontra, então, tudo que se fala de William Branham. Daqui a pouco você está duvidando da mensagem. Mas esse homem não é um homem de Deus. Ele falou nisso. Porque se a pessoa só batiza em nome do Senhor Jesus Cristo e não procura examinar as Escrituras, não procura examinar a mensagem, não procura conversar com o seu pastor, tirar suas dúvidas, ser esclarecido, você vai ser acometido. Você viu bem claro ali que o profeta disse que Satanás estava tentando o quê? Atingi-lo. Vocês gravaram isso, irmãos? Então, se você entra na internet, Satanás vai tentar fazer o quê? Te atingir com alguma coisa. Por isso que o profeta de Deus, a Bíblia, mostra que você tem que ficar atrás da onde? Do seu pastor. Quem é o homem que foi colocado para supervisionar aquela igreja local? Um pastor. Amém? E você acha que ele, sendo um homem de Deus, Deus vai passar por cima dele? Vai, irmãos? Não vai passar. Vocês estão entendendo? O que eu estou mostrando com isso? O que eu quero que vocês observem hoje, esses dias vieram me fazer uma pergunta. Fizeram uma pergunta para mim. Normal. A pergunta foi essa: se as virginessas estão na mensagem ou não estão na mensagem. Falando sobre as virginessas, né? As virginessas estão dentro da mensagem ou não? Aí fizeram outra pergunta para mim a respeito. Deixa eu ver se eu lembro. Esses dias fizeram uma pergunta para mim sobre os mortos. Que vai haver a primeira ressurreição. Se na primeira ressurreição vai ressuscitar aqueles que não ouviram a mensagem. Se eles terão que ressuscitar também para ouvir a mensagem. Algumas coisas que perguntam. Se você entrar na internet, você vai encontrar muitas respostas para isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Você vai encontrar um pregador falando sobre isso, vai encontrar o outro pregador falando sobre isso, o outro pregador falando sobre isso, e até entre as outras igrejas falando sobre isso. Presta atenção comigo aqui, se vocês estão conectados no que eu estou falando, quando foi comentado sobre as luas de sangue? Lembra da lua de sangue? Todos lembram? Quantos aqui ouviram pregadores da mensagem e na internet, irmãos da mensagem, compartilhando sobre luas de sangue? Levante a mão, deixa eu ver. Bem, seja sincero, quantos viram algum compartilhamento na internet sobre lua de sangue dos que são da mensagem? Ouviram? Tá, agora, quantos ouviram outras igrejas comentarem também? Levante a mão. Não, levante a mão para me ver. 1, 2, 3 só? 4 lá em cima. Então foi só da mensagem que comentaram sobre a lua de sangue? Foi? Foi, irmãos? Foi só da mensagem que comentou? Nas outras igrejas também comentaram. Vocês estão entendendo? E aí? Então, eu vejo assim, aonde que vocês têm que estar seguros, né? Ancorados, tranquilos, ou fazendo perguntas, ou tirando sua dúvida. Vocês têm que olhar para onde? Para o pastor
local. Vocês estão compreendendo, irmãos? Por quê? Eu, como um pastor local, tenho a responsabilidade de buscar, examinar e trazer para vocês o alimento correto. Vocês estão compreendendo, irmãos? Porque o pastor é o filtro, não é? Da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando trazemos um ensinamento aqui, estamos trazendo um ensinamento, eu tenho buscado examinar aquilo, ouvir aquilo, buscar aquilo para trazer o melhor, aquele alimento da melhor forma possível. Então eu já ouvi o que um falou, eu já ouvi o que o outro falou, eu já ouvi o que esse falou, e vou procurar trazer para vocês algo mais centralizado possível concernente àquele assunto. E o que isso faz com a igreja, irmãos? Isso faz com que a igreja não fique com a mente dividida. Vocês estão entendendo, irmãos? A sua mente não fica dividida. Porque corre o risco de você estiver ouvindo eu pregar algo aqui, e você já ouviu o outro pregar lá, ou o outro ensinar lá. Aí você vai ficar aqui, qual dos dois está certo? E o diabo pode injetar em você uma dúvida. E essa dúvida que ele vai injetar não é para te esclarecer, é para colocar você contra o ministério local, contra o seu pastor. Porque o certo era você ouvir o teu pastor, sentar com ele, tirar as dúvidas, perguntar. Se ele é um servo de Deus, ele é capacitado para te esclarecer naquele assunto. Ele pode te dizer assim, irmãos, aquele assunto está certo, aquele assunto é assim, assim, está correto. Amém? Ele pode te esclarecer. Você ouvindo do seu pastor, não, aquele assunto está certo, irmão, correto, assim, assim, assim. Como também você vai ouvir o que? Não está bem conectado aquele assunto. Não está bem conectado. Falta algumas peças. Falta algumas conexões. Amém? Vocês estão entendendo? Agora, escute aqui, irmãos. Se eu estou pregando um assunto aqui, e falta algumas coisas, como eu sou o pastor local, como eu estou passando para vocês, eu tenho o direito. Eu posso chegar aqui, como pastor de vocês, e falar assim, irmãos, esse assunto aqui, tem mais uma peça aqui que tem que ser conectada aqui. Vocês entenderam, irmãos? Nós vamos conectar isso aqui. Nós estamos falando aqui, ou eu posso dizer assim, eu estava ouvindo alguém, um pregador, e ele estava falando sobre algo que me ajudou a conectar com isso aqui. Seria, irmãos, pastores com pastores. Por isso que tem reunião de pastores. Vocês estão entendendo, irmãos? Seria médico com médico. Não é assim? As conferências que tem, eles se reúnem cientista com cientistas, médicos com médicos, professores com professores. Não é assim? Tem os professores que fazem conferências com professores. Cientista com cientista. Então, quem deve se reunir para tratar de certos assuntos para ajudar? Seria pastores com pastores, não pastores com membros da igreja. Isso gera mais confusão do que ajuda. Mais confusão do que ajuda. Então, se eu estou trazendo um assunto aqui, estou trazendo um assunto aqui, como que eu estou trazendo esse assunto? Como que vocês creem que eu estou trazendo esse assunto? Eu estou orando, amém? Eu estou consagrando, e eu estou lendo, eu estou examinando. Eu posso ouvir outro pregador falar sobre aquele assunto, amém? Posso ler algo que está falando daquele assunto. Porque, é como eu disse, é cientista com cientista, professor com professor, advogados com advogados. Por quê? Ele está à mesma altura, irmãos,
de falar sobre aquele assunto. É como um mecânico, irmãos, um mecânico profissional, sentar-se com um pedreiro para conversar sobre o mecânico. Quem vai entender? Quem que vai entender, irmão? O mecânico vai entender ou o pedreiro vai entender? Quem vai entender? Senta-se o mecânico com o pedreiro. Aí o mecânico começa a dizer assim, ó, você sabe que a bronzina com a biela, vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? O Joel está entendendo, hein? Certo? Com a camisa do pistão, do Vila Brequim, do cabeçote, que queimou a junta e entrou água no kart. Tem que ser mecânico para entender. Aí o pedreiro já começa, não, porque eu coloquei 10 por 1. O que é 5 por 1? Como é que é, irmão José? Coloquei tanto de água. É totalmente uma conversa diferente. Quanto que é o Master Reboco? 7 por 1? Ó, fala lá para mim, irmão Joelma, 7 por 1 lá. Olha lá, 7 do que e 1 do que? Vocês estão entendendo, irmão? Mas quem conhece sabe, 7 por 1. 7 de areia, 1 de cimento. Mas vamos fazer um concreto, faz o quê? 3 por 1. Vocês estão entendendo? Medita um pouquinho comigo. Medite comigo um pouquinho. Se vai falar das coisas de Deus na Bíblia e dar um estudo, tem que ser quem entende, não é, irmãos? Vocês estão entendendo? Se você vai ouvir, ou se você vai ler, ou se você vai escutar, você viu o profeta dizendo ali? Ele estava escutando um pregador, mas ele era também Você viu que ele já começou a citar a Escritura para Satanás? Ele se enrolou ali de citar a Escritura? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Porque Satanás é um pregador bom, não é? Não é, irmãos? Foi o primeiro pregador, pregou para Eva. Satanás é um bom pregador? Então, quando ele começou a falar com o profeta, ele não estava brincando de pregar, não estava. Ele já foi direto. Ele citou Billy Graham. Olha quem que ele citou. O Robert. Mas ele estava falando com quem entendia de motor também. Vocês estão entendendo? Aí ele foi lá e disse, não, mas tem essa peça, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, se vai falar de alguma coisa da Escritura, tem que ser pastor com pastor. Não membro com pastor. O membro tem que falar com o seu pastor. E o seu pastor tem que falar com aquele pastor. Amém? Vocês estão entendendo? Porque se você for de acordo com os ensinamentos que é dado, confrontar com alguns ensinamentos que são dados, você pode entrar em confusão na sua mente. E eu não quero que a sua mente fique confundida. Amém? Eu não quero que a sua mente fique confundida. Vocês todos estão entendendo, irmãos? Todos estão entendendo? Por quê? Porque a internet hoje está cheia destas coisas. Se você olha alguma coisinha que você olha, irmãos, você olha na internet, alguma coisa que você pesquisa, algum pregador que você ouve na internet, pensa em mim como seu pastor. Será que eu entendo ou não? Entendo ou não entendo? Se você ouve alguma coisa, se você pesquisa alguma coisa, você que é um membro, que é uma ovelha, pesquisa e escuta alguma coisa, eu como pastor tenho que estar a que nível eu tenho que estar? Mais abaixo de você ou mais acima? Mais acima. Então, quando você está ouvindo alguma coisa, eu estou lá em cima, eu já ouvi, eu já examinei, eu já pesquisei. Então, você deve procurar a quem? Deve procurar o seu pastor. Quando você vê o seu pastor pregando algo aqui, você deve examinar aquilo. Se surge uma dúvida, você tem o direito de entrar ali no escritório e perguntar para quem? Para o seu pastor.
E ele tem que te explicar de acordo com as Escrituras. Sabia? Ele tem que te explicar de acordo com a Bíblia. Amém? Então, irmãos, presta atenção. Se você está escutando algo, e aquele algo é o contrário, está sendo contrário ao que você aprendeu, você tem que procurar o seu pastor. E ele tem que te mostrar na Bíblia. Vocês são aprendidos que tem que ficar com a palavra, com a mensagem. Amém? Então, eu não estou aqui, eu não sou um pastor que digo assim, ó, vocês têm que ficar com o que eu estou falando e vocês não precisam examinar a mensagem. É assim ou não? É assim? E não precisa examinar a Bíblia. Vocês só fiquem com o que eu estou falando. É assim, irmãos? Não. Vocês têm que examinar. Vocês não podem, a igreja não pode ser uma igreja assim, irmãos. O pastor falou, por isso que eu vejo assim, irmãos. Eu trabalho assim, essa é a maneira de eu estar seguro, trabalho assim, e até hoje, dentro do meu ministério, dentro daquilo que Deus tem me dado, irmãos, é como construir uma reputação. Nós já ouvimos falar sobre aquela ponte que aquele homem construiu. Aquela ponte que aquele homem construiu. Era a reputação, era o nome dele que estava ali. Amém? Então, por exemplo, eu falei para vocês sobre o rádio, como o Bruno estava escutando. Vocês creem em mim, não creem? Mas vocês leram lá também, não leram? Eu poderia citar aqui, e vocês creem em mim, e confiar. Vocês têm que confiar. Mas eu gosto de ler também. Por quê? Paulo chegou a dizer isso. Eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Ele não disse que é segurança? Eu não me canso de vos dizer o quê? As mesmas coisas. Então, é como dizer assim, eu não me canso de dizer para vocês e de mostrar para vocês que está escrito também. Que está ali. Aonde está isso? Da onde eu tirei isso? Da onde eu tirei aquele pensamento? Isso não é segurança para vocês? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Porque irmãos, quando o profeta foi além da cortina do templo, e que ele ouviu aquela voz que disse para ele que ele seria julgado por aquilo que ele havia o quê? Ensinado, o que ele disse? Ele disse o quê? Paulo também terá que ser julgado por aquilo que ele pregou. Ele disse, também Paulo terá que ser julgado. Ele disse, então, se os de Paulo entrar, os meus também entrarão, porque eu preguei somente o que Paulo pregou. O que a voz disse? Nisso estamos confiados. Então, o que ele pregou? Ele disse, eu preguei o que Paulo pregou. E o que eu tenho que pregar? Eu tenho que pregar o que o mensageiro pregou. Aí, a voz daqueles que creem, vão dizer, nisso estamos confiados. Amém?